Mulheres à Escuta é um podcast com duas psicólogas, amigas de longa data e mães que se encontram quinzenalmente para conversar sobre o que importa: a psicologia, a parentalidade, a intimidade e o tempo em que vivemos. Este é um podcast original de Maria João Cunhal e Liliana Sequeiros. Novos episódios às quintas-feiras, quinzenalmente. A música original é do DJ Sério. Bem-vindos ao Mulheres à Escuta. Eu sou a Liliana Sequeiros. Eu sou a Maria João Cunhal. Até agora temos-nos focado no que tem sido o nosso tema principal, portanto a vida, as vivências das mulheres na atualidade. Mas hoje queremos trazer também os homens à nossa conversa. Vamos pegar nas relações entre casais, neste caso e mais especificamente nos relacionamentos entre homens e mulheres. Nós temos vindo a falar muito do ponto de vista feminino, com o que é que as mulheres entram nas relações, tudo aquilo que já falámos, o corpo vigiado, o desejo censurado, a culpa instalada. Hoje vamos pegar então um bocadinho no que é que os homens trazem para as relações. O que é que há aqui que ainda não se fala muito? O que é que podemos aqui discutir desse ponto de vista? Bem, os homens têm um lugar de destaque na vida das mulheres, não é? Não de Sem dúvida. todas as mulheres, mas de muitas mulheres. Essa é a primeira grande questão. E também carregam a sua própria bagagem, não é? Uma bagagem diferente, mas é igualmente pesada por vezes. E acho que este é um dos aspectos menos discutidos quando falamos de relações entre homens e mulheres. Ou seja, focamos-nos muito e com razão naquilo que as mulheres carregam, mas os homens chegam às relações com o seu próprio sistema de construção e esse sistema tem as suas próprias impossibilidades, não é? Olha, uma das questões que eu considero que talvez seja relevante aqui conversarmos é a questão da depressão masculina encoberta, não é? E aquilo que Real mostra, por exemplo, na sua investigação, é que os homens desde muito cedo são ensinados, não é? Não de uma forma formal, a suprimir a vulnerabilidade, a tristeza, o medo, a necessidade de cuidado. E porquê? Porque estas emoções colidem com o modelo de masculinidade que lhes foi transmitido. Ora bem, o que é que acontece a essas emoções quando são suprimidas sistematicamente? Elas não desaparecem, elas transformam-se. E transformam-se em quê? Olha, em raiva, em distância, em comportamentos de controlo e também numa incapacidade de estar presente nas relações íntimas que muitas das vezes nem o próprio reconhece como tal. Disseste que eles são ensinados a isso. Quem é que os Não ensina? formalmente. Claro. Mas quem é que faz, quem é que transmite estes, entre aspas, ensinamentos? O próprio sistema onde tu cresces, não é? Há modelos de observação. Aliás, a educação não formal é tudo aquilo que tu absorves, não é? No teu dia a dia, pela repetição de comportamentos que vais observando em quem te rodeia. Portanto, há de tudo um pouco. Podes observar nos outros homens, podes observar também nas mulheres, podes observar nas dinâmicas entre esses homens e mulheres. Portanto, há todo um sistema construído nesse sentido. Eu também acho muito interessante quando pensamos que os homens assim são ensinados, a sociedade em geral, porque os homens assim são ensinados, mas as mulheres, as raparigas em pequenas, são ensinadas que aquilo também é como os homens devem ser e o que é que se espera dos homens. Sim, isto é um sistema partilhado. E ao mesmo tempo há esse ensinamento à medida que nos desenvolvemos, de crianças para adultos, mas depois há toda uma manutenção destes tais, entre aspas, ensinamentos. E a mim dá-me ideia que os homens, quem mais mantém os homens em xeque, mais uma vez aqui entre aspas, são os próprios homens. Não O que é que concordas? queres dizer com isso de manter em xeque? Ou seja, quem é que primeiro critica ou com quem é que um homem está preocupado? Eu que não sou homem a pensar sobre isto, mas com quem é que um homem está preocupado? Com o julgamento de quem é que ele está preocupado quando tem algum comportamento que ele pode achar que é menos masculino. O que me parece a mim é que por vezes os homens estão muito preocupados com o que os outros homens vão possivelmente comentar ou apontar ou chamar a atenção de comportamentos que eles possam ter ou atitudes ou comentários que se desviem, seja em pequeno ou em grande grau, do que é considerado a masculinidade típica ou tradicional. Ou seja, em suma, a preocupação é se eu tiver estas características que se calhar normalmente associo mais ao lado não, às mulheres, ao feminino, as mulheres não me vão achar tão atraente se eu não for este espécime
macho forte e protetor e aqueles estereótipos todos, mas também há uma grande preocupação em relação ao que é que os outros homens vão achar. Eu quero ter este aspecto e ser assim, não sei o quê, para ser aceite no grupo. E acredito que muitas vezes, num grupo de amigos, não há os recursos necessários para lidar com a emoção visível e espontânea de outro homem, acaba por haver ali alguma dificuldade em acolher, em receber esta vulnerabilidade. E acredito que muitas vezes a reação ou a resposta acaba por ser mais uma de pronto, deixa lá, está tudo bem, olha, vamos dar uma volta, vamos pensar noutra coisa, vamos ali. Ou seja, aquilo que estás a tentar dizer é que na incapacidade de conseguir lidar com a vulnerabilidade do outro, há uma tentativa sempre de sair daquele lugar e passar o foco de atenção para uma outra questão, é isso? E notas isso mais nos homens do que nas mulheres? Sim, não digo sempre, mas sim. Ok. E achas que isso interfere com a intimidade? Ou seja, entre os casais, até que ponto isso depois é transportado? Sim, isso sem dúvida. Ou seja, a questão de um homem conseguir ser vulnerável perante a sua parceira, que eu acredito que seja mais fácil na intimidade, podem se sentir se calhar mais à vontade com a companheira para conversar com ela sobre as questões, mas mesmo assim continuam a ter esta problemática de se mostrar vulneráveis perante elas. A questão é, e agora vou aqui introduzir uma variável interessante. Como é que muitas mulheres também se sentem quando veem um homem a ser mais vulnerável? Ou Sim, seja, até que ponto as mulheres, porque também elas estão habituadas a esse foram modelo, socializadas nesse não sentido, até é? que ponto estão disponíveis para ter esta nova perspectiva de um homem. Como é que um homem mostra ou se expõe e mostra esta vulnerabilidade numa relação? Ou seja, não é como. Romântica? Sim, numa relação romântica, o que é que achas que é mais comum? Que os homens têm mais facilidade, têm facilidade, não têm? O que é que achas que costuma acontecer nas relações entre duas pessoas de sexo oposto? Bem, isso é uma pergunta que generalizar a resposta é perigoso, mas a tendência é o que é que cada género está preparado socialmente para achar que é intimidade, Hum, não é? Começamos logo aí com essa distinção. E os homens aqui estão muito mais preparados para ir no sentido do fazer, ou seja, o homem normalmente sentindo-se útil na relação, acredita que está a existir intimidade. Fazerem coisas juntos, prepararem eventos, ir a algum lado, resolver problemas. A parte da proximidade psicológica, falar sobre aquilo que se sente, o ser visto a chorar, a assumir os seus sentimentos, as suas inseguranças, os seus desejos. O pedir para ser cuidado, por exemplo, é um lugar existencial que muitos homens nunca aprenderam a lidar bem. E não é por falta de capacidade, atenção, é por falta de um modelo relacional que normalize, que acolha essa intimidade. Ou seja, para as mulheres, a intimidade normalmente vem de confiarem no seu parceiro, que podem falar sobre o que as preocupa, o que as faz alegres, os seus planos, os seus desejos, as suas vontades, as suas inseguranças, não uhum. é? E independentemente do outro estar a concordar ou não, há um lugar onde, ok, eu estou a receber o que estás a dizer, portanto eu posso me desnudar genuinamente sobre quem eu sou e o que eu sinto. Isto para a mulher é intimidade, e depois vem toda a intimidade do ponto de vista físico, mas a intimidade psicológica vai preceder a intimidade física e é um facilitador. E para os homens, a intimidade é o estar presente. Uhum. E esta diferença causa uma série de distâncias na própria relação. E como disseste, se um homem não tem um modelo que lhe mostre que isto é possível e que isto se faz e que um homem pode estar presente dessa forma para uma mulher, muito mais dificilmente depois vai. É possível, claro, podemos aprender e podemos desenvolver-nos. Mas sem estes modelos iniciais,
às vezes até a nível da compreensão do que é que se espera do outro lado, temos mesmo de fazer ali mais algum esforço sobre isso. Temos que fazer um esforço, mas temos que ter presente a necessidade de alargar o nosso campo de visão. Ou seja, se eu estiver sempre a ver a mesma situação através da mesma lente interna, isso nunca vai acontecer. E depois o que isto acaba por significar, na verdade, para as relações é algo muito concreto, que é o quê? São duas pessoas que se escolheram mutuamente, esperemos sempre de livre e espontânea vontade, e cada uma tem os seus territórios não habitados, ou seja, está-se a tentar construir intimidade com ferramentas que nenhuma delas, na verdade, recebeu de forma completa, não é? Então, e achas que por vezes, mesmo estando em relação, dadas estas diferenças, estas habitações diferentes de realidade, achas que isso leva a que as pessoas se sintam mais sós? Dentro da própria Mesmo dentro relação. da própria relação? Claro que sim. E repara, isso é uma das formas de sofrimento que mais aparece em consulta. E é uma das mais difíceis de nomear. Precisamente porque contradiz a narrativa de que estar numa relação é o oposto de se estar sozinho ou sozinha, não é? Aliás, a Sue Johnson, que trabalhou exaustivamente na terapia focada nas emoções para casais, descreve isto com alguma clareza, que é: o que as pessoas mais precisam numa relação íntima é de uma resposta a uma pergunta que raramente é feita em voz alta, que é a seguinte: mas tu estás mesmo aí? Para mim? Não é? Eu posso contar contigo? Importo genuinamente para ti? E quando esta resposta não chega, ou chega assim de formas um bocadinho não reconhecidas como resposta, começa-se a instalar uma solidão que é particularmente dolorosa porque acontece quando o outro está lá de forma física, mas não está de forma emocional. E é aqui que a questão da confiança no outro, eu pergunto muito aos casais: vocês confiam no outro? E a resposta naturalmente é sim, e eu vou tentar desconstruir isso. E como? Confiar não é se alguém anda a trair alguém, é até que ponto o outro está lá para me ouvir e tentar compreender aquilo que eu estou a transmitir. Ok? E depois temos outras questões importantíssimas, ainda dentro desta investigação, que é a teoria da vinculação de adultos, não é? Que, aplicada às relações de casal, mostra que os padrões relacionais que desenvolvemos em criança, nomeadamente as estratégias que aprendemos para gerir a proximidade e a distância com as figuras de vinculação, vão reaparecer nas relações íntimas adultas com uma intensidade que muitas das vezes vai surpreender as próprias pessoas. Em que sentido? Olha, repara, a mulher que aprendeu, por exemplo, que as suas necessidades eram um fardo, não é? Que foram desvalorizadas na sua meninice enquanto cresceu e que, na verdade, constrangiam o outro não sabia lidar com, vai se tornar a adulta que não vai pedir nada. Ok. O homem que aprendeu que a vulnerabilidade era perigosa, e perigosa como? No sentido de ser tido como alguém que é frágil, que não vai ser respeitado porque está a mostrar que está triste, que está a chorar, vai ser um adulto, não é, que se vai fechar quando a relação pedir o quê? Abertura. Portanto, estes movimentos de contração e de silêncio vão criar, obviamente, aqui dificuldades. Agora imagina, quando estas duas pessoas podem viver juntas durante anos, partilhar uma casa, uma cama, uma família, e mesmo assim sentirem-se profundamente sozinhas uma na presença da outra. Não é que não se amem, atenção, mas é que ninguém lhes ensinou verdadeiramente a estarem presentes. Sentes que por vezes quando as pessoas têm este tipo de problemáticas ou este tipo de dinâmicas na sua relação amorosa, primeiro que têm consciência do fundamento ou da base destas dificuldades e que quando a têm, essa consciência, conseguem transmitir ao outro de forma a que ele realmente a compreenda? Isto é um trabalho, achas que é uma transmissão de perspectiva simples? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque na minha experiência pessoal, quando exemplos destes foram ocorrendo, eu sentia muita dificuldade em sentir
que a outra pessoa, que o meu parceiro, compreendia o que eu lhe estava a tentar transmitir. Por vezes porque eu próprio não estava a conseguir perceber exatamente qual o problema aqui, a nível da comunicação ou da compreensão do outro lado, e outras vezes porque a outra pessoa não tinha modelos, quadros de referência que lhe permitem compreender o que eu estava a tentar transmitir. Isto é comum? Isto é muito comum em terapia, sem dúvida. A dificuldade enorme que existe. Nós temos que fazer aqui uma separação. A genuína comunicação, ou seja, genuína no sentido de exercer a sua real função, é alguém fala, o outro tem a capacidade de ouvir do ponto de vista fisiológico, mas a compreensão do que está a ser ouvido é outra questão. Assim como, quando nós falamos, convém que aquilo que estamos a dizer através das palavras que escolhemos seja o mais próximo possível daquilo que realmente queremos transmitir ao Claro. outro. Portanto, entre aquilo que alguém está a querer dizer e nem sequer está a conseguir escolher as melhores palavras e o outro não está a conseguir alcançar o verdadeiro sentido na compreensão dessas palavras, imagina às vezes Claro. as confusões que se encontram neste lugar, não é? Então a sensação de não ser escutado, de não ser compreendido é elevada, mas o que falta é aquele lugar de abertura e de calma em que um diz: olha, eu estou-te a ouvir atentamente, mas eu não estou a conseguir compreender o que me estás a dizer. E o outro, ao ouvir isto, não ficar frustrado e tentar reformular, com outras palavras, outra linguagem, algo que possa esclarecer melhor o outro. Agora, isto depois sendo devolvido, tem que haver do outro lado, e isto é um processo sem Claro. fim, em que, para eu entender aquilo que me está a ser dito, eu tenho que sair das linhas internas da minha compreensão e tentar alargar, expandir. Senão eu só vou compreender a parte da mensagem que eu já naturalmente ouço, ok? Portanto, isto é um processo sem fim, às vezes, de desencontro. E são padrões que se criam nas relações. E nós temos aqui um investigador, o John Gottman, que estudou muito os padrões que se criam dentro das relações amorosas e fala bastante nos padrões específicos que as destroem ao longo do tempo. Sem dúvida. Fala-me um bocadinho sobre esses padrões. Olha, o Gottman passou décadas a observar casais em laboratório e conseguiu identificar com uma precisão que eu acho extraordinária os padrões que distinguem as relações que duram das que se vão deteriorar. Aliás, ele nomeou algo interessante que é os 4 cavaleiros, que são estes aspectos, que são a crítica, o desprezo, a defensividade e o bloqueio, e não são comportamentos aleatórios. O que é que eu quero dizer com isto? Estes 4 cavaleiros, melhor dizendo, são as respostas, as ameaças relacionais que têm raízes muito concretas na história de cada pessoa. Por exemplo, o desprezo, não é? Que Gottman identifica como sendo o mais destrutivo de todos, é particularmente interessante neste contexto. E agora voltamos aqui um bocadinho atrás, não é? Que é a parte da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Ou seja, de que o outro é inferior, ridículo, sem valor. E quando vamos olhar para o que cada género aprendeu sobre o valor do outro, percebemos aqui que o desprezo, ele tem uma raiz, ele não vai surgir do nada, vai surgir de modelos que foram sendo interiorizados sobre o que homens e mulheres merecem e também sobre quem tem autoridade para julgar quem. A crítica, que é diferente desta queixa legítima, é muitas vezes o canal através do qual a frustração de expectativas não ditas encontra expressão. E esta crítica é letal nas relações, portanto, não é? Estas expectativas que não são ditas, não são assumidas, têm frequentemente uma origem de género muito concreta. Vamos a elas. O que eu esperava que uma mulher fosse, o que eu esperava que um homem fizesse, aquilo que me disseram que o amor deveria parecer. Ora bem, quando a realidade não corresponde ao modelo, e raramente corresponde, a crítica é uma das primeiras respostas. E o que Gottman ainda nos mostrou, e que é igualmente importante, é o quê? É que a forma como os casais gerem os momentos de tensão cotidiana, e todos nós sabemos que são muitos, é o fator mais preditivo da qualidade da relação
do que a forma como gerem os grandes conflitos. Isto é muito interessante. Uhum. Portanto, são os pequenos momentos de viragem para o outro, ou de viragem para longe, que constroem ou destroem a confiança ao longo do tempo. E às vezes parece que isto é apenas um pequeno pormenor sem grande interesse ou sem grande relevo para o futuro, mas eu pessoalmente acho estas das ideias mais interessantes até dos estudos, do que saiu dos estudos dos Gottman, que é a questão da contingência ou não, ou seja, da resposta ou ausência de resposta do parceiro ou da parceira à minha iniciativa. Ou seja, pequenas coisas como aquela que andava em voga aqui há uns tempos, que é um elemento do casal vira-se para o outro e comenta do nada: Olha, hoje vi um pássaro. Se do outro lado houver uma reação de interesse, de sério, mas que pássaro, onde é que foi? Qualquer questão de genuíno interesse, esta resposta é completamente diferente e muito sintomática do resto da relação do que se for só uma reação de ah, desconsideração, ou nem sequer há reação, ou nem te ouvi, ou respondo só com está bem. Estes pequenos pormenores, que não são pormenores nenhuns, de eu lanço uma iniciativa e será que vai haver Interesse. interesse pela iniciativa que eu lanço, Uhum. que não são pormenores, são sintomas muito importantes da dinâmica que se construiu ali naquela relação. Uhum. Eu acho isto interessantíssimo. E vem exatamente das investigações dos Gottman e dos modelos que eles vão apresentando. Uhum. E acho que até nos workshops que eles dão, eles falam muito sobre esta questão específica. Nas relações, queria pegar aqui, agora que já falaste há bocado, na questão da intimidade. Hum. E tu distinguiste entre a proximidade e a presença física e a Uhum. proximidade ou presença psicológica. Uhum. Esta proximidade física, sendo algo mais natural, mais simples de se construir e de apresentar, é bastante diferente da proximidade psicológica, que é uma que se deseja, ambos desejam muito, por vezes tememos muito, a questão até da vulnerabilidade. Ah, Porquê é que é tão difícil aqui ser verdadeiramente visto pelo outro? Olha, porque ser visto implica risco, não é? Implica mostrar que o que está por baixo da performance, que é acho que a uma dada altura todos nós somos atores, Sem não dúvida. é? E tanto homens como mulheres aprenderam de formas diferentes, o que acaba por estar debaixo desta performance pode não ser bem recebido. Exemplo, há uma tensão que aparece muito em consulta, não é? E que eu acho que agarra muito bem este paradoxo. Quanto mais próximos ficamos de alguém, mais reconhecemos que temos algo a perder Uhum, e que não queremos perder, não é? Portanto, a distância, de alguma forma, vai nos proteger. claro. E a intimidade, pelo contrário, vai fazer o quê? Vai revelar, vai expor. Quanto mais eu gosto ou mostro que gosto de alguém, mais reconheço em mim, e se tudo correr bem, ao outro, que eu desejo aquela situação, que eu desejo a relação, que eu desejo o outro. E que tenho muito receio de perder aquilo que tanto quero. Mais me arrisco. Mais te arriscas. Ora bem, o nosso sistema nervoso, que foi treinado ao longo de anos para detectar a ameaça, não distingue facilmente entre o risco de ser rejeitado por um estranho e o risco de ser rejeitado por alguém que se ama. Então, o que é que acaba por ser mais ameaçador? Acaba por ser mais ameaçador aquilo que nós sabemos e reconhecemos que está em jogo, quando há mais em jogo. Na verdade, é esta pergunta que eu muitas das vezes faço em terapia, que é: há um jogo que está a acontecer, é importante saber que fichas é que estão em cima da mesa, que capacidade as pessoas em causa têm de participar no jogo e se aceitam pagar, no final, aquilo que estão a arriscar durante o jogo, não é? O que isto significa, então, do ponto de vista clínico, é que os comportamentos que mais impactam as relações íntimas, como, exemplo, a clausura, a distância ou a dificuldade em falar sobre o que se sente, raramente vêm de um lugar da indiferença, mas sim de um fator protetor. Ou seja, isto é a resposta de alguém que aprendeu, em algum momento da sua história, que vulnerabilizar-se, portanto abrir-se, tinha um custo. Ora bem, trabalhar nesse lugar exige não só a vontade de ambos, mas frequentemente um espaço psicoterapêutico que ajude cada um a reconhecer os seus próprios padrões de defesa antes de poder estar verdadeiramente disponível para o outro.
Muitas vezes vem-me ao pensamento a frase de um anúncio antigo que dizia: se eu não gostar de mim, quem gostará? Já não me lembro do que era o anúncio. Mas isto vem de um pensamento muito mais antigo e que, entretanto, quase que hoje em dia se considera um clichê, que não deixa de ser verdade. E o pensamento diz algo como: ama-te a ti próprio primeiro. Este, no meu caso, tem sido uma luta, tem sido um trabalho que eu tenho feito ao longo do tempo e tem sido uma conquista, que é esta descoberta do amor próprio, independente do amor dos outros. Tu consideras que muitas pessoas têm esta dificuldade, isto de encontrar o amor próprio e a minha validação cá dentro, ao invés de o procurar nos outros, enquanto validação do meu próprio valor? Olha, quando colocas as coisas nesses termos, a pergunta que me apetece logo fazer é: o que é isso de amor próprio? O que é isso de amor próprio? É o valor que eu assumo para mim própria no mundo. Ou seja, isto não é fácil de responder, não. Essa é uma questão complicada, complexa, que eu não te consigo dar uma resposta assim fácil. Exato. Porque o óbvio que se pode responder aqui é: amor próprio é eu gostar de mim. Mas isso é só uma camada muito superficial. Porque temos aqui a questão do autoconceito, da autoestima, do sentirmos que temos valor por nós próprios. Não te consigo responder de uma forma simples, nem pensar. Íamos estar aqui agora 2 horas a debater o que é o amor próprio. E a questão é muito essa, não é? Essa generalização agora do ama-te a ti próprio, os livros todos, o amor começa em ti. Eu acredito plenamente que o amor começa em nós e que seja muito difícil amar verdadeiramente um outro sem que saibamos exatamente o que é isso de amar e amar-nos. Só que o conceito de amor é um conceito altamente volátil e com uma dimensão que não reconhecemos muito bem as fronteiras. Agora, se me falares de respeito por ti própria, da imagem que tens sobre ti, daquilo que são os teus valores, daquilo que pretendes alcançar na tua vida em diferentes áreas, ou seja, teres isto tudo muito bem estruturado, eu concordo. E isso tudo somado pode ser amor próprio. Agora, quando falamos num vazio e utilizamos esta legenda de amor próprio, fica muito difícil e fica sempre algo que vais perseguir a vida toda e dificilmente alcanças. E isso, obviamente, depois vai verter para a relação romântica, pessoal, sim. Faz sentido. E encontra-se muito em terapia e encontra-se muita frustração sobre isso, porque, na verdade, as pessoas não sabem exatamente o que é que andam à procura nesse amor próprio. E como não sabem, não o perseguem, não identificam o desejo. Não é? Olha, ainda bem que pegas nesse conceito, porque eu queria mesmo perguntar-te o seguinte: numa relação, o desejo, e falamos agora aqui do desejo sexual, nem sempre aparece ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, num elemento e no outro. E isso pode levar a que se crie aqui, ou que seja, aliás, uma fonte de tensão, de rejeição ou por vezes até de culpa. Como é que estes diferentes ritmos sexuais dentro de uma relação se tornam um problema relacional e o que é que está por baixo disso? Bem, esta é outra das camadas que mais aparece no contexto clínico, não é? E também uma das que mais vergonha traz consigo, dos dois lados. Atenção. Quem deseja mais sente-se excessivo, invasivo, rejeitado. Quem deseja menos sente-se em falta, pressionado e muitas das vezes culpado, não é? E é esta dinâmica que, quando não é nomeada porque não é reconhecida, mais uma vez, voltamos a este conceito, não é? Começa a instalar-se silenciosamente na relação, portanto está ali nos bastidores a começar a introduzir a sua questão virusal, não é? E de contaminação, e começa a corroê-la muito antes de qualquer um dos dois perceber o que é que está a acontecer. E a primeira coisa importante a dizer é que estas diferenças de desejo entre parceiros são absolutamente normais e são, na verdade, a regra e não a exceção. Aliás, a Rosemary Besson, que até já falámos noutros episódios, mostra que o desejo feminino é frequentemente responsivo, ou seja, não vai aparecer espontaneamente, muitas das vezes, mas sim em resposta a estímulos contextuais e relacionais. Já o desejo masculino
Tende a ser mais espontâneo e pode aparecer sem necessitar de condições específicas. Agora, estas diferenças não são defeitos de nenhum dos dois. São sim formas diferentes de funcionar ou de ser, na verdade, que o modelo cultural raramente explica e que os casais raramente discutem antes de se tornarem um problema. E, ainda acrescentando a esta questão, temos uma camada adicional e que me parece aqui fundamental destacar, que é o quê? Quando o desejo diminui numa relação, e vai diminuir em algum momento, portanto, deixemos aqui de Uhum. fantasias, e de historinhas de filmes românticos, raramente é apenas uma questão fisiológica ou de atração. É sim, e por favor, vamos aqui destacar esta parte da nossa conversa, é sim um sintoma relacional. Ou seja, o desejo vive num espaço entre duas pessoas. E esse espaço é afetado por tudo o que acontece nele. Não é? A tensão não resolvida, a acumulação de pequenas mágoas, a exaustão, a sensação de não ser visto, as tais iniciativas que são ignoradas, a falta de confiança em poder expor-me naturalmente sobre o que me preocupa ou que não me preocupa, os sonhos que estou a perseguir, que não estou a perseguir. E tudo isto vai contrair o espaço onde o desejo podia existir. E atenção, isto não é uma questão de há uma fase em que o desejo diminui na relação. Há fases. Há fases, Portanto, aliás, os casamentos, as relações, têm fases boas, têm fases más e têm fases que são uma seca. Portanto, é muito natural que o desejo seja extremamente volátil, porque o desejo é uma consequência da qualidade da relação a vários claro que sim. níveis e não somente uma expressão de um corpo a olhar para um outro corpo e quer o outro corpo. E achas que isto é diferente consoante o género de que estamos a falar? Bem, do ponto de vista do género, há aqui uma assimetria importante que a clínica vai confirmar, não é? As mulheres tendem a precisar de se sentir emocionalmente ligadas para aceder ao desejo sexual. E os homens tendem a usar a sexualidade como um caminho para a ligação emocional. Ora bem, estas duas lógicas elas não são incompatíveis, mas quando não são compreendidas por nenhum dos dois, o que é que isto vai gerar? Um ciclo extremamente frustrante. Ou seja, a mulher precisa de se sentir próxima para desejar, o homem precisa de desejar para se sentir próximo. E nenhum dos dois percebe porque é que o outro não vai ceder primeiro. O que transforma esta diferença de ritmos num problema relacional é a narrativa que se vai construir à volta dela. Ou seja, quando uma pessoa que deseja menos começa a sentir a sexualidade como uma obrigação, uma dívida, e a pessoa que deseja mais começa a ler a recusa como rejeição pessoal, o desejo deixa de ser um lugar de encontro e torna-se um território de negociação e de poder. E nesse momento já não estamos a falar de sexualidade. Estamos sim a falar de tudo o resto que ficou por dizer. Uhum. Então, tu dizes que estas diferenças de ritmo, diferentes formas de viver o desejo, quando não são iguais entre ambos os membros do casal, que levam aqui a esta situação de conflito, de negociação, tu usaste a palavra negociação, poder. Isso inclui as situações em que uma pessoa acaba por simplesmente se anular ou negar o seu próprio desejo para se adaptar ao outro? Estás a incluir estas situações? Eu estou a incluir todas as situações, ou seja, repara, o não alinhamento no desejo não tem que ser um problema. Uhum. A questão é a história que cada elemento do casal vai construir a partir dessa diferença. E quando isto começa a ser recorrente, não é? Entramos nesse lugar das tais negociações de poder e não só, em que um pode efetivamente anular-se em função do outro. A Ok, questão é, o que é que está aqui subjacente? É tudo menos o desejo sexual. certo. E é isto que tem que ficar aqui claro, no sentido de tu, quando entras numa negociação, obviamente que numa parte tu, se tudo correr bem, vais ganhar e noutra vais perder. Isso vai gerar um equilíbrio naquela negociação, não é?
Mas o que está em causa, muitas das vezes, nos ritmos diferentes do desejo do casal, são todas as temáticas não resolvidas presentes na vida do casal Ok. e que depois vão ser sintoma no próprio desejo. E outras dinâmicas que se vão gerando e que se vão aqui concretizar também nesta questão. Repara, porque é que um elemento do casal, de acordo com aquilo que tu partilhaste, se vai anular em função do outro? Uhum. Qual é a necessidade disso? É de não arranjar mais problemas, mais chatices? É de não ter que assumir, se for no caso da pessoa que tem mais desejo, não assumir o seu desejo, porquê? Porque é que a pessoa não pode falar abertamente com o seu companheiro ou com a sua companheira sobre isso? Não é? E isto é um sintoma Claro. de que o diálogo entre estes dois elementos não é facilitador. Não está ali para encontrar um lugar comum. Uhum. Então o desejo sexual, ou sexo, ou outra questão qualquer, não é um lugar de fácil acesso entre os dois. Não é? Ou o outro elemento que até vai ter mais relações sexuais porque está em dívida para com o parceiro ou com a parceira, está a pagar o quê naquele momento? Claro. Em vez de dizer eu não consigo, ou eu não quero. Eu não quero. Pois. E o outro diz, ok, o que é que se passa? É preciso falarmos sobre isso? Queres falar sobre isso? É que eu quero entender. Isto é comunicação efetiva. É um que quer explicar e o outro quer compreender. E o que vai sair daí convém que seja uma decisão concertada entre os dois, não é? Porque esta questão do desejo, hoje em dia, isto não é um botão que liga e desliga. Há muitas circunstâncias que interferem na ativação do desejo, na manutenção do desejo e na concretização do desejo. E não só nas mulheres. Em todas as pessoas, aliás, os homens, muitas das vezes habitam um lugar, mais uma vez, de performance, que nada tem a ver com a sua real vontade naquele momento. E o sexo é usado como um metábolo de conexão e é uma ilusão, não é? Quando é que. E agora vamos fazer aqui uma passagem um bocadinho paralela, mas necessária. Se nós repararmos, para dois corpos, eles só se juntam realmente, ou seja, literalmente, quando há penetração. É a ilusão que o ser humano tem através da cópula de que são um. Ora, isto para quem deseja estar unido a um outro, muitas das vezes é o caminho para chegar a esse lugar, muitas das vezes habitado na fantasia de que eu existo no outro. Ora, nós também podemos conseguir essa sensação através de eu me olhar no outro e de me ver entendida ali, reconhecida, amada, desejada, onde efetivamente o sexo vai ser a cola muito necessária, muito importante para isto, mas não é o único caminho. Não é? E isto é que precisa também de ser discutido com os casais. Em qualquer relação, o conflito é inevitável. Surge sempre. Sim? Queria que falasses um bocadinho sobre esta diferença que é enorme entre o conflito que aproxima e o conflito que destrói. O que é que, e agora clinicamente falando, o que é que distingue um do outro? Olha, a distinção mais importante do ponto de vista clínico não está de todo no tema do conflito nem na sua intensidade. Está na forma como cada pessoa se posiciona em relação ao outro durante o conflito. O que é que eu quero dizer com isto? Há conflitos em que, mesmo no meio do desacordo, do caos, cada pessoa continua a sentir que o outro está do seu lado. E há conflitos em que o outro rapidamente se torna o inimigo. E é nesse momento que a relação entra num lugar de existência extremamente perigoso. Ok? Portanto, o conflito é inevitável, é natural. E nós devemos aprender, enquanto seres humanos, a integrar o conflito como algo natural na nossa vida individual e que depois também se vai manifestar, obviamente, na relação de casal. Agora, o conflito, enquanto elemento natural, pode ajudar-nos a compreender e a aproximar-nos do outro, ou seja, a aceitar que existem perspectivas diferentes, ideias diferentes e que isso não é um problema, ou podemos passar ao ataque
em que somos desvalorizados, insultados, e isto infelizmente nos casais está cada vez a ser mais comum, mais assumido, e isso é uma das grandes preocupações que eu tenho, porque infelizmente, estatisticamente, tudo está a ser normativo. Portanto, quando vamos para a terapia e vamos trabalhar o quê? Aceitando que o conflito existe e que não precisamos de o negar de uma forma saudável, nós trabalhamos os atos de reparação. E o que é que são estes atos de reparação? São os pequenos gestos, não é? As palavras ou os momentos que vão interromper a escalada do conflito e que vão sinalizar ao outro que a relação é mais importante do que o argumento. É? Ou seja, é um toque no braço, é um momento de humor, espera, deixa-me aqui recomeçar, preciso de reorganizar as minhas ideias. E estes atos de reparação vão funcionar quando existe uma base, não é? Suficiente de confiança e de boa vontade. Agora, quando esta base foi corrompida, não é? Ao longo do tempo, estas tentativas de reparação deixam de ser recebidas. E também há uma dimensão de género que me parece importante nomear aqui, que é o qual? A investigação mostra-nos que os homens têm uma resposta fisiológica ao conflito relacional mais intensa e mais difícil de regular do que as mulheres. Ora bem, isto tem um impacto, não é? Que é esta contribuição para o padrão de bloqueio que falámos no início e que Gottman identificou, onde um dos parceiros se fecha completamente durante o conflito. As mulheres tendem a iniciar conversas difíceis com mais frequência, o que, quando não é bem recebido, pode transformar-se num ciclo de perseguição e distância, que na verdade nenhum dos dois escolheu conscientemente, mas que ambos alimentam. E o conflito que aproxima tem uma característica que o distingue, ou seja, no final, mesmo que o problema não esteja resolvido, cada pessoa sente que foi ouvida. E isso é suficiente para manter a confiança intacta. E a confiança intacta é o que, na verdade, permite tentar outra vez e aceitar que a divergência não é um problema, é algo natural e que tem que ser progressivamente trabalhado e integrado. Posso estar muito enganada, mas eu diria que esta abordagem ao conflito enquanto algo que nos aproxima será mais raro nos casais. É? Sim, sim. A tendência é continuar a receber o conflito como uma problemática, como algo que é antagónico, que vai ativar o casal, ou em vez de dizer, olha que interessante, lá estamos nós outra vez a chegar aqui a uma encruzilhada em que cada um quer ir por um caminho diferente e vamos lá sentar-nos e falarmos sobre isto e ver onde é que nos encontramos. Isto é muito ativador dos mecanismos todos de defesa, não é? É. Somos muito reativos. A relação entre homens e mulheres está a mudar, seja ao nível das expectativas, dos papéis, da linguagem. O que é que ainda não mudou? O que é que continua a produzir sofrimento? Olha, há muita coisa que ainda não mudou, não é? E se há coisa que nós podemos aqui assumir de uma forma agora muito tranquila, é o degredo entre aquilo que se diz e o que se faz. Ou seja, isto é o que nós encontramos em consulta. Há uma geração de homens que usa a linguagem da igualdade, ou seja, que diz que quer uma parceria verdadeira, que acredita na divisão equitativa das responsabilidades, que não quer reproduzir os modelos dos pais. Este é o seu discurso. Porém, quando a vida real acontece, quando nasce um filho, quando há uma crise, quando o cotidiano exige presença e não intenção, os padrões antigos reaparecem com uma naturalidade que surpreende as próprias pessoas, neste caso os homens. Isto não é uma questão de hipocrisia. É sim esta mudança de valores, não é? Portanto, que acompanha este discurso que se deseja e que já sabemos que é aquele que melhor encaixa nos tempos da atualidade,
Mas esta mudança de valores é mais rápida do que a mudança dos padrões internalizados. Portanto, eu posso acreditar genuinamente na igualdade e continuar a esperar de forma inconsciente que ela trate das coisas da casa. Eu posso querer ser um pai presente e continuar a tratar a minha participação na vida dos filhos como ajuda em vez de responsabilidade. Portanto, na verdade, aquilo que nós temos que trazer à consciência é entre o meu discurso e aquilo que eu realmente faço e a intenção que me move, vai uma distância gigante. E isto é uma fantasia dos tempos comuns. Ou seja, o discurso deve acompanhar a ação. É necessário acabar com a ilusão de que eu sou alguém que realmente contribui para uma família onde as tarefas são genuinamente distribuídas e eu sou um elemento contributivo somente porque tenho um discurso que vai nesse sentido. Eu preciso de fazer, eu preciso de assumir a responsabilidade e não só dizer que essa é a minha intenção. Ok? E nem de esperar que me seja dada a responsabilidade. Tem de ser de uma forma proativa. Proativa, ou seja, a iniciativa é do próprio. Eu não preciso de estar a receber indicações que é preciso levar a criança ao médico e quando é que a consulta está marcada e depois há reunião de pais e em que dia é a reunião e a que horas é e que tenho que trabalhar melhor a agenda para poder estar disponível e isto depois é uma guerra. Não, tem que haver um interesse genuíno em assumir isto como uma responsabilidade e uma vontade sua. Mas isto também acontece com as mulheres. Nós também acabamos por nos ver a assumir papéis tradicionais de forma muito natural, apesar do nosso discurso. Completamente, aliás, há uma tensão equivalente, não é? Há mulheres que internalizaram a mensagem de que devem ser autónomas, competentes, independentes e que têm uma dificuldade enorme em pedir, em receber, em deixar que o outro contribua sem estar sempre a supervisionar a forma como o outro contribuiu. O que também é um padrão aprendido, não é? Esta autonomia como defesa, o controlo como forma de não depender de ninguém que pode falhar. Ou seja, o que é que está aqui em causa? Eu já nem quero ser ajudada porque não aceito emocionalmente voltar-me a desiludir com a Uhum. falta de ajuda ou da ajuda como eu imaginei que iria ser dada e não se cumpre vezes e vezes sem conta, ok? Isso. Portanto, não é uma verdadeira autonomia e independência, é sim um elemento protetor de algumas mulheres que faz com que vão exacerbar muito do seu cansaço e da sua dedicação a um olhar que tem que ter uma perspectiva geral sobre aquilo que precisa de ser cuidado, porque já estão a antecipar o não cumprimento dessa responsabilidade por parte dos seus companheiros. E como é que se ultrapassa essa diferença entre aquilo que se espera e aquilo que efetivamente acontece? Da mesma forma como já fui falando agora sobre esta questão, não é? Ou seja, esta distância entre quem queremos ser nas relações e quem fomos informalmente treinados para ser, portanto, vamos nos deixar da questão da boa vontade e vamos sim trabalhar, apostar com consciência, com trabalho e com tempo na transformação destes padrões, ok? Ok? E achas que as pessoas estão dispostas a despender esse tempo e a fazer esse trabalho? Não, eu acho que as pessoas neste momento estão dispostas a querer isso. A ação sobre essa vontade ainda não estamos lá e estamos longe de estar. Porquê? Porque as pessoas estão maioritariamente casadas, assumidas com toda a sua vida profissional, maioritariamente, e também social, e pouco com as relações românticas. Portanto, não. Com o ritmo de vida que as pessoas têm, com o estarem constantemente atentas e alertas para tudo aquilo que está a passar-se à sua volta, a questão das redes sociais, ritmos de trabalho completamente disfuncionais, pouco descanso, isso não é, na verdade, uma realidade ainda. Há uma vontade, mais uma vez, há um discurso, mas há pouca ação para isso. Aliás, para encontrarem nas suas agendas o tempo necessário para a realização da terapia de casal ainda é uma coisa altamente negociada. Então, mas isto é uma vontade ou não é uma vontade? Isto é um problema que se quer se resolver ou que não se quer resolver? Não vai funcionar só dizer, ai, vamos trabalhar isto.
Nós temos que estar presentes emocionalmente e fisicamente para resolver isto. E fazer o trabalho. Então, e o que é que precisaria de existir, neste caso, dentro de cada um e entre os dois, para que uma relação entre um homem e uma mulher seja verdadeiramente um encontro entre dois mundos e não uma negociação permanente entre dois sistemas de sobrevivência? Dentro de cada um, o que é necessário, na minha perspectiva, é o que temos vindo a falar ao longo de todos estes episódios, não é? Que é a relação com o próprio mundo interno, esta capacidade de reconhecer os padrões que fomos aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento, sem nos identificarmos completamente com eles, desenvolvermos a tolerância à vulnerabilidade, à autocompaixão como uma condição de possibilidade para a compaixão pelo outro. Ou seja, não é possível estar verdadeiramente presente numa relação se não se consegue estar verdadeiramente presente consigo próprio. Portanto, entre os dois, o que é necessário é aquilo que já falámos anteriormente, que é acessibilidade, responsividade e envolvimento. Capacidade de estar disponível, de responder àquilo que o outro sente e de genuinamente de se importar ativamente com a experiência do outro. Isto parece extremamente simples, mas não é. É difícil de manter quando a vida fica pesada, quando o cansaço se acumula e quando os sistemas de defesa de ambos se ativam em simultâneo. E depois há uma coisa que me parece fundamental e que raramente se assume, que é a seguinte: as relações precisam de ser trabalhadas. Não como um sinal de que algo está errado, mas como reconhecimento de que construir intimidade real entre duas pessoas com histórias, medos e padrões diferentes é um dos projetos mais exigentes que existe. Portanto, esta ideia de que uma boa relação é aquela que não precisa de dedicação é talvez um dos mitos mais destrutivos que a cultura romântica produziu. Portanto, tentando responder à tua questão, o encontro verdadeiro entre dois mundos não é o momento em que as diferenças desaparecem, mas sim é o momento em que cada um consegue ver o outro com suficiente clareza e suficiente ternura para que estas diferenças se tornem um lugar de curiosidade em vez de um lugar de conflito. Isto é completamente possível. E é também para isso que o trabalho existe, não é? O trabalho na relação, a dedicação à relação, o tempo para a relação. Todos nós sabemos que as relações, todos nós sabemos, ou devíamos saber, que as relações requerem esforço e requerem dedicação e entrega. Mas é por isso que valem a pena ou não? Não. Não. Não é por isso, efetivamente. Mas pronto, vamos reformular. Apesar das relações, e nós sabemos todos isso, dão trabalho e requerem esforço e dedicação, não deixam ainda assim de valer a pena. As relações valem muito a pena. A questão é o mito que acompanha o que é ser alguém que está dentro de uma relação. E isso é que vale a pena destruir hoje aqui nesta conversa, que é a naturalidade com que devemos levar todos os dias na nossa consciência que se estás casado ou casada com o teu trabalho ou com outras questões e não tens tempo para a tua relação, acabou, não vai funcionar, vão existir imensos problemas, exatamente não há espaço para que essa relação que aparentemente tanto desejas exista da forma que tem que existir para te dar aquilo que tu desejas. Então as relações valem muito a pena. Eu sou uma acérrima defensora das relações, mas sou igualmente uma acérrima defensora de que para estar em relação com o outro, que é completamente diferente de ter uma relação, eu preciso de estar lá, de ter tempo, de querer ter esse tempo e de me dedicar com a mesma vontade, paciência e curiosidade como com qualquer outro projeto da minha vida. É isso. Até à próxima. Até breve.